A oração é baseada na crença de que podemos de alguma forma falar com Deus do universo. E isso é algo bem misterioso. Por onde começar? No centro de um conjunto de ensinamentos de Jesus chamado de Sermão do Monte, ele ensinou aos seus seguidores uma oração simples que eles pudessem adotar. A oração tem 2 metades, cada uma com 3 pedidos. A primeira metade foca nos propósitos de Deus no mundo, e a segunda metade fala sobre nossas preocupações do dia a dia. Então é uma oração curta. Isso mesmo. Mas essa pequena oração contém uma maneira completamente nova de enxergar todas as coisas. Jesus começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, Deus mora no céu? Bom, na Bíblia, os céus são uma maneira de imaginar o poder e a presença universais de Deus que estão acima de todas as coisas. No domínio de Deus, ele governa como o rei, cuja vontade e propósito são sempre feitos. Mas Jesus não se refere a Deus como rei. Não, Jesus chama Deus de nosso Pai. Isso é algo ousado de se afirmar sobre o Deus do universo. Pois é, mas uma afirmação importante na Bíblia é que Deus colocou os seres humanos como representantes e filhos amados para expressar a sabedoria e o governo de Deus no mundo. Mas a história da Bíblia é sobre o descaso da humanidade para esse chamado, sobre como bagunçamos tudo. E então, a oração continua: que o teu nome seja reconhecido como santo. Santidade é uma palavra sofisticada do vocabulário religioso. Na Bíblia, santo representa a condição singular de Deus. Deus é a fonte de toda a realidade e o autor da vida. E é esse Deus que escolhe a família de Israel entre as nações, atribuindo a ela o seu nome santo e separando-os como representantes santos para todas as outras nações. Mas assim como toda a humanidade, eles falham nesse chamado. E isso levou à derrota e subjugação de Israel a muitos impérios, trazendo desonra ao nome santo de Deus. Mas os profetas de Israel, como Ezequiel, disseram que um dia Deus restauraria a santidade de seu nome entre as nações. Como? Bom, levantando um novo representante que restaurará o governo de Deus sobre Israel e o mundo, para que todos possam ver o quão santo e bom Deus é. E é essa pessoa que Jesus afirmou ser quando ele começou a anunciar a chegada do reino de Deus. Isso faz sentido quando observamos as próximas frases da oração: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. Jesus ensinou aos seus seguidores que quando amamos a Deus e ao nosso próximo, quando tratamos os outros com a generosidade e a justiça de Deus, estamos entrando no reino de Deus. Então, essa é uma oração em favor da união entre céu e terra, e somos convidados a participar dela. Tá, essa é a primeira metade da oração que foca em amar a Deus e buscar sua vontade. A segunda metade trata dos desafios da vida diária, enquanto oramos pela vinda do reino de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é o básico, pedir a Deus por alimento. Jesus está usando uma imagem da história de Israel, quando eles viajaram pelo deserto e Deus providenciou pão suficiente para cada dia. Não saber de onde virá a sua próxima refeição é uma situação bem difícil. E precisamos nos lembrar que o público de Jesus estava repleto de pessoas pobres, lutando para sobreviver durante a ocupação romana. Então, ele convida essas pessoas a se juntarem a seus antepassados no deserto, confiando na provisão de Deus a cada dia. Uau, tá. E a oração continua: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão era algo central no ensino de Jesus. Ele anunciou que Deus estava perdoando Israel e toda a humanidade por seu longo histórico de violência e ganância. Então ele chama seus seguidores a fazerem o mesmo, perdoar aqueles que nos prejudicaram. Mas não podemos sair por aí perdoando todo mundo. Quer dizer, o mal não vai sair de controle? As pessoas não vão se aproveitar disso? Bom, para Jesus, o problema é que o nosso desejo por vingança só ajuda a perpetuar o ciclo de sofrimento. Ele ensinou que o perdão começa ao reconhecer a ofensa, mas depois não buscar vingança. Então não significa que você tem que se tornar o melhor amigo da pessoa que te prejudicou. Não, mas significa abrir mão do meu direito de ficar quites com eles e até mesmo aprender a orar pelo bem-estar deles. Esse tipo de perdão exige uma confiança radical em Deus. Jesus nos convida a ver que o perdão é como respirar. Para receber e aceitar o perdão de Deus de verdade, precisamos criar o hábito de perdoar os outros. As duas coisas andam juntas. Por fim, Jesus ora: e não nos leves à provação, mas livra-nos do maligno. Peraí, Deus pode nos provar? Lembra da história bíblica, como Deus coloca os seres humanos como seus representantes para governar o mundo? Essa oportunidade representa para eles uma escolha. Eles vão colaborar com Deus e governar segundo a sabedoria dele?
Mas, junto com cada escolha, vem também uma voz sussurrando que poderíamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, pela nossa própria sabedoria. E essa voz transforma o teste em uma armadilha e nos força a decidir em qual voz a gente vai confiar. Então Jesus nos convida a pedir se podemos ser simplesmente poupados dessas provas. Sei lá, eu posso viver uma vida normal, por favor? Mas Jesus também sabe que até a vida normal é cheia de escolhas que nos forçarão a confiar em Deus ou em outra coisa. Então, quando nos encontramos em um teste ou uma prova, Jesus nos encoraja a pedirmos proteção das mentiras do maligno. E com isso, a forma mais antiga da oração chega ao fim, de forma breve e poderosa. Mas olha isso. Essa é a oração do próprio Jesus que ele mesmo orou. É sério? Na noite anterior à sua morte, Jesus foi a um jardim para orar. E mesmo não querendo morrer, ele clamou a meu Pai, dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Jesus orava dessa maneira há tanto tempo que, quando enfrentou o seu maior teste, sua prisão e morte, essas foram as palavras que o sustentaram. E Jesus foi livrado do mal quando Deus o ressuscitou dos mortos. Isso, na verdade, foi por meio de seu ato de amor altruísta que o perdão de Deus e o reino celestial vieram à Terra. Foi assim que o nome santo de Deus foi restaurado. Então, essa oração que Jesus ensinou aos seus seguidores é uma maneira de tornar a história de Jesus a nossa história. A oração nos convida a confiar diariamente em Deus, a amar e a perdoar uns aos outros, para que possamos participar da história da união entre céu e terra.